A gordura, então, aliás, o Stephen King é um dos que dizem, né? O Stephen King diz, qualquer texto que você escreva, numa segunda lida, tire 10%. O que é uma boa dica, mas tem texto que dá para tirar até mais do que 10%, tá? E isso eu também vejo nos milhares de originais que eu leio, eu vejo muita gordura. O que é gordura? Gordura é quando você diz algo duas vezes. E você não precisa dizer uma coisa duas vezes no texto. Não é que nem o oral, tá? Que você precisa repetir. Você pode dizer uma vez só, né? Por exemplo, ele piscou os olhos, né? De modo geral, a gente pisca apenas os olhos. Então você pode dizer ele piscou. Não. Depende. Se você for piscar outra coisa, aí você explica. Mas se você estiver piscando normalmente, você não precisa dizer que é os olhos, tá? Existem montes de expressões que são repetidas, né? Eixo central. Há 1000 anos atrás, nossa, a pessoa usa o há e o atrás, né? O há de haver. Isso é repetido, tá, gente? Ou a gente diz 1000 anos atrás ou há 1000 anos, né? Empréstimo provisório, né? Empréstimo já é provisório. Quando você diz assim, fulano estava desesperado, ele entrou apressado na sala, correndo, apressado e correndo, tá? Falou rápido, então você repete, né? Rápido, correndo, apressado. Isso é gordura, gente. Então, isso é altamente interessante que você volte e tire, tá? Vá cortando, né? Ele piscou. Ele entrou e falou apressado. Ele, sei lá, ele encarou, não ele encarou de frente. Você evitar dizer que ele tinha um futuro diante de si, né? A gente não tem o futuro atrás, então a gente sempre tem o futuro diante da gente. Essas coisas. É muito interessante cortar das expressões que já são redundantes e cortar também das explicações. Muitas vezes você se empolga e usa um monte de adjetivo que quer dizer a mesma coisa. É isso, o apressado, o correndo, o nervoso. Você dizer a mesma coisa várias vezes. Outro dia eu estava vendo um texto, uma fulana que falou desesperado, sei lá, 5 vezes no mesmo parágrafo. Então, é muito comum isso. Tudo bem, na hora que você está criando, não tem problema, você está deixando fluir. Porém, na hora que você está revisando, eis o momento de tirar as repetições. Tire. Você só precisa dizer uma vez a coisa. O Montessan está falando, a minha história virou uma saga, teria de dividir em volumes, por isso meu foco será revisar cada volume por vez, com o dicionário ao lado, em voz alta, verificando a coesão, a coerência e a clareza. Muito bom. Lendo alto, você inclusive pega um outro problema que é muito comum, que é o eco. Essas autoras aqui desse livro chamam de tuba. Tuba. Isso. Elas chamam o texto que tem uma tuba tocando. O que é a tuba tocando? Por exemplo, quando você tem 3, 4 palavras terminadas em ão no mesmo parágrafo, né? O caminhão foi pela contramão, e o pedreirão não conseguiu ver a sinalização. Então fica um ão, que é um dos ecos que a gente deve tentar eliminar, né? A gente deve pensar nisso, na beleza também do texto no ouvido da gente. Tá? Outra coisa que eu acho que é importante pra caramba, e eu percebo isso na diagramação, é quando a pessoa não tem um vasto repertório e ela fica repetindo as mesmas palavras um monte de vezes no mesmo parágrafo. Perfeito. E isso, assim, eu não estou lendo o texto, mas eu estou diagramando. Sim.
Aí o que acontece? Eu começo a ter repetição da mesma palavra várias vezes no mesmo parágrafo. Fica ruim visualmente, inclusive, né? Visualmente fica ruim porque dá para ver que o texto não está... se o autor tivesse lido mais algumas vezes, ele conseguiria substituir por uns sinônimos, sim, fazer umas trocas ali que já enriqueceria o texto 1000 vezes. E aí, justamente, o Sidney tá levando... a Ceci Bragança tá rindo aqui do Pedreirão. Tava só inventando para fazer o mão, né, querido? O nome do Pedreirão era João, inclusive. Mas uma coisa assim que há que se tomar cuidado, e de novo, é o autor ou a autora que tem que ter esse olhar, não dá para esperar que um revisor faça isso, tá? Ver o quanto, assim, as palavras, você está usando as palavras adequadamente. Eu já disse em outras ocasiões, mas vou dizer aqui. E, aliás, essas autoras concordam comigo, tá? Elas dizem sempre, procure usar palavras simples. Procure fazer orações simples. Escreva de forma simples e compreensível. Você pode escrever uma literatura de altíssimo nível com palavras simples. Você não precisa ficar necessariamente substituindo as coisas no dicionário. Você deve substituir se você estiver usando só um tipo de palavra para se referir a vários aspectos da mesma coisa, né? Aí você pode procurar o sinônimo mais preciso. Então, você deve se preocupar com precisão, isso sim. Mas não em usar as palavras difíceis aleatoriamente. Palavras difíceis a troco de nada, não faça isso. Não deixa o texto melhor, nem mais literário, só deixa o texto mais difícil de ler. Então, essa é algo a ser olhado, tá, crianças? E aí, de novo, você tem que olhar como autor, você tem que se apropriar do seu texto e ver, não, essa palavra é minha mesmo, eu gosto dela. Ou não, dizer, isso aqui tá muito esquisito, eu não sei o que eu tava quando eu falei desse jeito, deixa eu botar essa frase de um jeito mais simples. E alguns escritores, Laura, eles escrevem querendo colocar as palavras mais rebuscadas, só que como elas não fazem parte do vocabulário do dia a dia desse escritor, ele com certeza vai estar usando, ele vai usar essa palavra de forma errada, achando que tá escrevendo certo, e ele está usando uma palavra que tem outro significado porque ele não está acostumado com aquela palavra. Sim. Aí ele acaba errando concordância, erra o significado da palavra. É muito comum. Se a pessoa está usando uma palavra que ela não está habituada, ela é muito comum empregada de forma errada. Vejo isso direto e reto. Não recomendo, tá, gente? Recomendo, assim, que você tenha alguma habilidade, use palavras que você conheça, né? Tem alguém comentando aqui, de uma certa ironia, né? Perceba, o Rafael no Insta tá dizendo, com todas essas dicas que eu tô dando, fico pensando no trabalho que o Guimarães Rosa teve com o Grande Sertão Veredas. Rafael, mesmo, tudo bem, o Guimarães Rosa não tentou escrever da maneira mais simples e acessível, mas ele fez um trabalho, veja, as palavras que ele usou de forma deliberada, né? As palavras que ele inventou dentro de uma lógica que fazia sentido e que era algo que ele estava construindo. Ele não foi chutando algo para ser difícil ou para ser hermético. Ele escreveu de uma forma, inclusive imitando a forma de pensar e de falar do pessoal do interior, lá de Minas, né? Então é famosa a construção dele de uma língua muito sonora, né? Como ele entendia que ela era falada. Mas ele não fez para ficar difícil, ele fez porque ele estava tentando criar uma sonoridade. Então ele estava procurando um efeito. E aí vem algo que eu digo. Como dica geral, escreva de maneira simples, mas é claro, se você estiver procurando criar um efeito sonoro à la Guimarães Rosa, então tá, né? Então cria um efeito sonoro à la Guimarães Rosa. Mas se você não tiver a qualidade do Guimarães Rosa, você só vai soar pedante. É bom tomar cuidado, né? Não é todo mundo que consegue fazer isso e sair-se bem. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial.
Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.